bem-vindo ao Fala Maria. Eu tenho a honra de entrevistar uma mulher com uma história incrível, aquelas histórias da vida real, aquelas histórias que inspiram a minha querida amiga Rafaela Cadeu. Seja bem-vinda ao Fala Maria, Rafaela. Obrigada, eu que agradeço a Marianes por essa possibilidade de estar aqui com tantas outras mulheres e ela que nos representa como poder, como sucesso, como coragem e como uma mulher verdadeira do Brasil mesmo e que a gente pode chegar onde você chegou. E eu acho que isso toda mulher, né, deve ouvir, conhecer a história da Maria para um dia, né, ter o seu sonho próprio também e chegar lá, porque não importa de onde você veio, você pode chegar. Com toda certeza, nós mulheres podemos chegar onde a gente quiser, isso você não tenha dúvida. Seja mulher preta, pobre, loira, alta, baixa, qualquer uma delas. Nós temos o poder dentro da gente, porque a gente já nasceu com esse poder. Nós somos o único ser que pode dar vida a outro ser. Então, só para primeiro de conversa, isso daí já é um poder magnânimo, Imenso. não é isso? É. Agora, eu estou aqui falando da Rafaela, uma loira linda, maravilhosa, mãe, advogada, chiquíssima. Olha, é só olhar para essa mulher e falar assim: o poder está nela. É, realmente, o poder está nela. E a história dela? Alguém sabe? Não, vamos descobrir agora. Rafaela, minha princesa, porque você é uma princesa. Obrigada. Você é Só linda. tô refletindo ela, que Ah, morena. Rafa, conta pra gente como é que foi a sua história desde o início. Então, né, eu tinha 7 anos e eu sempre gostei de estudar, né? E eu sempre gostei de ler, e a escola pública, né? Eu sou de Santa Rita do Passa Quatro, filha de José, um pedreiro, e Eleonora, dona de casa. E eu tenho um irmão mais velho, 10 anos que eu. E quando eu tinha 7 anos, ele passou. Ele também era um aluno muito bom. Ele passou na faculdade e ele me chamou para fazer a matrícula. Ele foi estudar contabilidade, né? Ele passou no concurso, ele tinha todos os honroméritos, e eu tinha 7 anos. E eu lembro ele fazendo a matrícula e eu sabia que ele já trabalhava, né? E ele tinha que trabalhar para pagar tal. Nós somos descendentes de italianos, então os pais são bem rigorosos em relação ao Sim, dinheiro, né? Tipo, você trabalha e traz na minha mão, né? sim. E meu irmão tinha essa questão também já de ajudar meu pai, né? De levar o dinheiro em casa, e eu ainda criança. Então eu falei assim: como que eu vou sair dessa casa? Porque assim, lá quando você tá dentro da sua casa, você acha que só lá que acontece aquela coisa. Não é? É, é. Cidade for, se for uma cidade grande ou pequena, mas eu falava assim: não, acho que a cidade é pequena, eu acho que é só comigo. Eu não sei, eu tinha uma sensação que eu precisava ir adiante, né? E eu tinha algumas amigas mais ricas, diferentes, que eu via o que elas faziam, eu falava assim: como que eu vou adquirir isso? Né? Porque eu via que assim, meu pai falava: eu vou te dar o que eu posso. Mas ele não comprava parcelado, ele não fazia nada que ele não pudesse. Então ele só pagava à vista, pagava no dia certo, era honesto. Então assim, mas é aquela crença de que nós somos escassos. Sim. Por quê? Como eles vieram da Itália, meus bisavós, até recentemente nós recebemos a nossa cidadania italiana, que eu fiz para mim, para Beatriz, né? Para minha filha, principalmente para ela obter benefícios, né? Não mais Sim. para mim, principalmente para ela. Mas assim, eu olhava para ele, que saía às 7 horas da manhã, voltava tarde. E o que que acontece? A vida toda ele ganhou quase o mesmo, mas assim, ele construiu a casa dele, ele comprou o carro dele, ele pagou as contas dele, não deveu nada para ninguém, mas ele ficou limitado a esse mundo, Era certo? tudo muito limitado, É. contadinho. E a ideia do quê? Eu tenho que pagar o outro, não dever nada para ninguém e viver. Isso que assim, você vai passar 80 anos da sua vida dentro dessa caixa? Como que você vai viver a sua vida, né? Você não vai conhecer outros lugares, você não vai conhecer outros países, você não vai querer viajar, você não vai querer ter você não vai querer ter outros lugares para morar, ou você vai se limitar a isso aqui. Então, isso dentro da minha alma já me dizia que não, ó, eu quero ir embora, eu quero conhecer outras coisas, eu quero conhecer, mas como? Com que dinheiro? Ele falou para mim: olha, quando eu passei como trainee aos 14 em direito, então eu decidi fazer direito. Aos 17 eu passei de novo, mas eu falei: como que eu vou morar? Só tinha opção, né, São Francisco, que Sim, é São Paulo. Não tinha como morar e pagar. sim.
E eu tinha medo de deixá-los também. Eu tinha uma sensação que eu tinha que cuidar deles aqui. Sim, Então eu falei, eu vou para São Carlos, na FADISC, que eu já tinha passado também, só que era pago. sim. E era R$ 380, gente, a faculdade eu não tinha. Eu ganhava R$ 132, que era o salário mínimo da época. E eu trabalhava o dia inteiro como secretária em Santa Rita, pegava um ônibus, voltava, chegava 1 hora da manhã, trabalhava de sábado. E quem tem FIES naquela época só financiava 70% e não podia tirar nota menor que 8, senão você Nossa. perdia o FIES. Né? Então eu estudava no almoço, eu carregava o caderno, eu estudava de noite, de madrugada, de qualquer Era hora que fosse, eu andava com o meu era caderno. quase impossível. Eu vendi o meu caderno no Torto, tinha o Torto lá na FADISC, né? O pessoal pegava o meu caderno, né? Até conheci meu marido emprestando o meu caderno para um amigo, né? Então, porque o que o professor falasse, eu copiava, porque caía na prova. Sim, E como eu tinha pouco tempo de estudo, e também não tinha dinheiro para comprar livro, sim, eu trocava o xerox do livro pelo meu caderno. sim, Porque eu não tinha dinheiro nem para o xerox, sim. para você ter noção. E para almoçar, a gente, assim, eu tinha R$ 10, eu lembro, e eu ia fazer estágio de graça na defensoria aqui. Eu fui lá pedir, porque durante 4 anos eu trabalhei. No último ano eu pensei, olha, eu vou ter que pagar esse FIES, eu não sei quanto é, porque a gente assinava um documento na Ai, caixa, bora, vamos estudar, depois a gente vê. sei lá quanto que era. E ele falou, ó, depois vem o boleto. Eu falei, gente, Ai, meu e esse Deus. boleto vai vir de quanto? Meu pai falou, vai ter que pagar. Eu falei, então tá bom, vou ter que pagar, né? Porque é uma questão de honra, né? Eu tenho que pagar. Então, mas se chegar um boleto altíssimo, como eu pago isso? E como que você, sem sobrenome, sem indicação, como Sem que você abre um nada. escritório sem nunca ter feito estágio? Como que você surge no mundo, né? Sim, Hoje é mais profissionalmente, fácil, né? você abre uma conta no Instagram, você fala com alguém. A vida hoje é muito mais fácil, mas eu tô falando de 25 anos atrás, né? Sim, Era 1999 que eu entrei e me formei em 2003. Então, ainda era papel, né? Só que aí eu sim, passei num concurso da prefeitura aqui e fui ser estagiária na Secretaria de Habitação. sim, E estava fazendo plano diretor, então eu conheci pessoas que me ajudaram muito lá. Aí ele falou: olha, se você passar na OAB ainda esse ano, a gente, né, vai conseguir, vai te dar um cargo, você vai ser assessora jurídica. E eu passei em dezembro, então eu já advogava em dezembro. que E aí maravilha. foram 10 anos que foram públicos, que eu aprendi muito lá, né? Tenho pessoas que foram até meus padrinhos de casamento, que eu aprendi tudo na minha vida, eles corrigiam português, era um pessoal que estudava na USP, né? Os procuradores, os outros advogados, eram mais de 10 advogados, era muita gente, né? Então a gente aprendia muito com eles. Agradeço a cada um que me ensinou, né? Porque sempre quando você tem uma pessoa melhor na sua frente é muito bom, porque Sim, porque você você pode aprende, aprender, se inspira, né? né? Que nem, né, o Pablo fala lá, Marcial, eu queria ser o mais burro da mesa, porque quando você é o mais burro, você tem mais inteligentes para poder aprender, né? Você tem mais chances de Mais aprender com chances. outras pessoas. Porque se a gente chegou num limite de aprendizado ali, E acabou, ter né? a humildade para ouvir e Também. aprender, É né? difícil, né? Que às vezes você chega num nível de arrogância, principalmente a advocacia não é fácil, né? É, Então, assim, não é uma coisa fácil de se lidar. E principalmente num lugar que a pessoa te pergunta qual que é o seu sobrenome. Você não tem sobrenome, né? é, Que eu vim de outra cidade. Mesmo lá, que sobrenome é, né? Mas não é o seu sobrenome que vai fazer a sua inteligência, seu cérebro. Mas aí eu era uma menina loira também, né? Recém-formada. Onde eu ia tinha 10 homens, uma mulher, né? sim, A gente fazia muitas audiências dentro do Ministério Público, eu ficava em pé, eu só via homem. Falava, gente. Então o que que eu decidi? Usar maquiagem, usar terno, usar salto alto, para empoderar. Porque sim, senão a pessoa te engole, sim. Se né? você se mostrar como uma É, coitadinha de qualquer jeito, isso, né? a pessoa vai te engolir, certeza, Sim, é certeza. O advogado mais velho vai saber como te engolir. Então sim, você também tem que saber como se impor. Mas sim, você é jovem ainda, você tem 22 anos, sim, né? Então, assim, como que você aprende sozinha, sem indicar, sem nenhum coach, sem ninguém te ensinando a domar essas feras, né? Então, foi na batalha mesmo. E foi assim, sem, assim, eu tive o meu marido, né, que até hoje é meu marido, né? O Francisco era meu namorado, ele me ajudou muito, né? Meu pai me ajudou pagando o ônibus. Meu irmão me ajudou sendo fiador, na época eu precisava ser fiador para ter aluguel, para ser as coisas, né? E hoje nem precisa mais, tem seguro fiança, a locação melhorou muito, né? Mas o sim, legal foi que eu caí numa secretaria que tratava de direito imobiliário. O meu pai me mostrava as casas que ele fazia, que ele era sim, pedreiro, né? Então eu falei assim, gente, tá muito coligado, né?
Quando eu fui fazer minha pós em direito sistêmico, que é a aplicação da constelação familiar no direito, que é uma outra visão sistêmica, né, de uma visão mais conciliativa, das pessoas entenderem por que elas estão em conflito e por que elas não entram numa solução, né? Por que eu quero destruir o outro e não resolver com o outro, né? Então existem coisas íntimas ainda não resolvidas entre nós, Sim. né? Que nós precisamos resolver, mesmo que seja empresarial, né? Muitas vezes a gente não quer ver o que precisa ser visto e não chega na solução devida. Né? Então, o profissional capacitado pode ajudar as partes a abreviar esse caminho e chegar numa solução mais rápida. Né? Então, essa formação que eu fiz, essa outra pós-graduação, eu fiz em Direito Ambiental, fiz em Direito Imobiliário após, fiz em Piracicaba com Paulo Afonso Leme Machado, que é um grande nome no Direito Ambiental. Só que eu percebi que na área privada o Direito Ambiental é muito mal visto. Por quê? Muita gente quer destruir o meio ambiente, eu não conseguia. Sim. No direito público, Precisamos a gente quer conviver, proteger. né? Mas no direito privado, o empresário é muito massacrado. Sim. Ele tem que pagar muito, é caro demais cuidar de uma propriedade rural. Sim, sim. E as infrações ambientais são altíssimas. É bem pesado. Muito alto, muito alto. E no mercado imobiliário é muito complicado essa também, situação, né? E é Porque muito de homem, Maria. Você, muito de como homem. mulher, nos representa por quê? Se a gente talvez fizer uma pesquisa na cidade, hoje existe mais mulheres atuando, né? Graças Sim. a Deus, a internet, pós-pandemia, eu acho que as mulheres saíram de casa, Sim. tomaram coragem, viram que isso tinha um caminho, né? Mas se você for estudar a corretagem, ela nasce com homens. A advocacia nasce com homens. O mercado imobiliário, assim como o a direito, advocacia, é masculino. É masculino. É 100% masculino. Então, a profissão no mundo, não vamos ser hipócritas, mas a mulher ganha menos. A mulher tem menos tempo para trabalhar. Eu estou aqui com a minha filha, meu marido não está. Sim, sim. Né? Eu carrego ela onde for. Por quê? Porque ele trabalha fora, tal. Então a gente vai se adaptando. Mas os homens não carregam filhos. Eu nunca vi homens carregar filhos. Poucos, né? Poucos. Então, assim, esse encargo está eu acho que está dentro da alma brasileira, que é da mulher. Você teve a sua filha, você vai criar, né? E o homem vai trabalhar, mas nós fomos trabalhar. E aí, como fica? Porque a gente trabalha, ganha dinheiro, leva para casa. E aí na nossa casa? E como fica? Aí tem que lavar prato, tem que fazer louça, comida. Lavar roupa, comida, limpar, cuidar dos filhos, das tarefas das crianças. Mesmo pagar alguém, quem vai pagar? Então, né? Como é que fica, né? Tudo isso tem um trâmite ali envolvido, né? Tem. Eu acho. E também é da mulher. Eu faço, sou eu, né? Então, todo esse trâmite sou eu que faço. Né? Então, a tarefa ela tem tarefa de hoje, quem faz junto? Né? Quem ajuda? Quem vai ver a nota? Quem que vai ver a escola? Quem vai ver a roupa? Quem que vai ver essa pessoa? Sentimentalmente a criança, se ela tá bem ou não. Primeiro passa pela mãe. Só que se a mãe estiver trabalhando muito, eu acho que fica, mulheres brasileiras que saem em São Paulo, saem 4 horas da manhã e volta 9 horas da noite, ela não vê o filho. Ela não vê o filho. Ela vê ele dormindo. Ela dá um beijo de manhã e dá um beijo de noite. Ela não consegue mais chegar perto desse filho. Mas ela é culpada? Eu acredito, não. Não. O governo colocou ela nessa situação. A situação de vida, né, parece que melhora, mas está cada dia piorando. A cobrança é muito maior para a mulher. Isso. E ela quer trabalhar, essa mulher. A mulher, ela quer trabalhar, ela quer conquistar o seu espaço, ela quer ter o seu valor, ela quer ter voz. Isso. Mais do que tudo, ela quer ter voz. E ela quer ser vista. Exato. Quando uma mulher empoderada coloca sua voz para que todos de uma sociedade a enxerguem, né? Todos os papéis que ela faz, né? Porque a mulher não promete, ela faz. Ela faz. Né? Ela é a esposa, ela é a mãe, ela cuida da casa, ela cuida do orçamento financeiro da casa, dos pais, ela avós, é investidora, né? A mulher é fenomenal. Nós somos assim. Eu gostaria muito que esse mundo que a gente está vivendo hoje fosse do matriarcado, porque lá nas origens era o matriarcado. Talvez seja um né? dia. E aí veio o patriarcado, que assim com esse domínio, com esse domínio cruel,
com esse domínio cruel sobre as mulheres, né, em todos os sentidos, Todos. porque assim, Assédio, muito assédio, muita feminicídio, desmoralização, né? feminicídio. Então, assim, é uma desvalorização gigantesca em Imensa. em cima das mulheres. Então, a Se ela tá gente. gorda, se ela tá magra, existe. Ninguém fala se o homem tá gordo. Fala. Não. Pode estar gordo, mas se ele tiver dinheiro, Nossa, é o homem mais lindo do mundo. só que se a mulher estiver gorda Ah, e então. tiver dinheiro, talvez ele só quer o dinheiro, rouba e vai embora, É. né? É. Então eu só tô falando assim que ela sempre tá numa posição desequilibrada na sociedade, na vida, e é requerida muito, né? E aí, ela tem condições de emagrecer, ela tem condições de ter uma vida boa, ela tem condições de fazer tudo isso que você falou, ainda ficar belíssima. Eu tô falando da maioria da Sim. população brasileira que vive, talvez, no máximo com 4 mil reais, 3 Sim. mil reais. Eu não tô falando de uma pessoa que vive com 20, 30 mil reais. Tô falando de uma sociedade que trabalha o dia inteiro, às vezes, para ganhar um salário mínimo. Né? E Então é difícil. tudo fica mais complicado para a mulher, porque quem está no Congresso Nacional, por exemplo? Homens. A maioria são homens. Enfim, de um modo geral, esses lugares de poder, a maioria são homens. E quem faz as leis? A maioria são homens. Até porque, mesmo no Congresso Nacional, as deputadas federais, as Elas deputadas tentam, né? estaduais, elas lutam Então, muito. mas porque poucos são vistas. mas poucos são vistas. E assim, é uma multidão de homens contra elas. Pode ver um comício. É. Homem, 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 homem. É homem. Uma mulher. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Falta apoio, né? Falta apoio de uma sociedade, de uma população inteira para com as mulheres. E eu acho que até quebrar uma crença, um padrão de pensamento, né, que existe no Brasil, que a mulher acredita que o homem é mais capaz que ela. Por isso ela vota no homem. Então, mas é ao contrário. E ela não acredita na mulher, ela é contra a mulher. Por exemplo, você está aqui numa posição de poder, além da imobiliária, mas você abriu um espaço aqui de fala, de poder. Sim. Porque você tem essas condições e essa capacidade, certo? Deus te deu. E aí você falou, vou chamar pessoas capazes, mais mulheres até você chama, né, muitas vezes, que são capazes de falar sobre isso. Então, olha quanta chance Deus lhe deu, a possibilidade e a nós de vir aqui, né, de levar isso adiante, de quem vai assistir depois, falar, nossa, o que eu tô fazendo aqui que eu não fiz ainda, que eu tinha que fazer? Porque ninguém vai fazer por você. Não. Ninguém. Ninguém O que vai você fazer tem que por fazer, você tem que fazer. Porque às vezes a gente fica esperando, eu falo assim, você fica esperando o cavalo branco, sabe o cavaleiro lá do Não cavalo branco? existe, não existe. Da princesa, da Não Branca de existe. Neve. E ele não vai vir mais te salvar. Não, Você não existe. tem que se salvar. Não Exato. tem jeito. É você. E você se salvando é um pouquinho mais difícil sozinha. É. Mas você adquire algo que é seu. Ninguém te tira. Exato. O seu Você fica conhecimento mais é forte. seu, o seu dinheiro é seu, a vida é sua, a casa é sua. Mesmo que seja um buraquinho, né? É sua. Exato. Não se importe com o tamanho, mas você adquiriu. Sabe? Você comprou um carrinho, é seu. Você adquiriu. Né? Porque às vezes você fica pensando, não vou conseguir o carrão, não compro. Compra do menor. Começa do zero. Porque ninguém sobe corretamente, né? Assim, Não. estratosfericamente, da noite pro dia. Não, né? Porque a geração de hoje quer tudo muito rápido, né? Exato. Eu não sou dessa época, eu sou de ir por De partes, conquistando, né? passo Uma a casinha, passo. pra outra casa, pra outra casa, pra outra casa, né? E vamos pagando, né? E vamos trabalhando para poder pagar, porque se nós não trabalharmos para pagar, ninguém vai pagar. Né? Pois é. Isso é uma coisa. Esse assunto é muito importante. É muito importante. E você, mulher que está nos ouvindo, escute com bastante atenção. Você é poderosa, acredite no seu potencial. Não se permita ser humilhada dia a dia. Sabe por quê? Olha, você está aí na sua casa, você vai trabalhar. Você vai trabalhar, o trabalho não é fácil, é sofrido. Você chega em casa, tem muitas atribuições para você fazer e tudo cai nas suas costas.
Então, se você tem um companheiro ao seu lado, ele precisa compartilhar com você, porque a obrigação e a dor não é só sua, é do companheiro também. E tem mais uma coisa, vá à luta, vá à luta. Fique brava quando tiver que ficar, porque é normal a mulher ser brava, a mulher é Ai, louca, tá a mulher é louca, né? estressada, a mulher isso e aquilo. Não, ela só está apenas dando um grito. Olha, eu estou aqui, eu sou esposa, eu cuido da casa, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho, eu sou investidora porque eu trago dinheiro para essa casa, eu compro a geladeira dessa casa, ajudo a pagar a parcela do carro, eu ajudo a pagar a parcela da casa, eu ajudo a pagar o financiamento bancário, eu cuido da educação dos meus filhos. Então você tem muito valor. Você tem muito valor. E tem mais uma coisa, o tom de voz não diz quando você aumenta o seu tom de voz, você está dizendo que você é forte, tá? Independente do que vão falar, se você é louca, se você não é louca, não é nada disso. Você é forte, você é guerreira. E para todos os homens, porque você sabe que tem homens que sentem a dor das mulheres. É verdade, tá? tem sim. Ninguém fala da dor do homem. É, Da que dor é mais calada. da dor daquele homem que tem uma mulher Calado. guerreira, uma mulher aguerrida, uma mulher que vai à luta, que é atacada. É. O homem também sofre junto com a E sua ele não companheira. fala. Então, ao invés disso, por que não ser companheiro, andar lado a lado com a sua esposa, Conversar, né? conversar, ir à luta junto com ela, elogiar a sua esposa, colocar ela num lugar de destaque? E por que não os homens do país, do Brasil, aqui que são todos empoderados, têm poder, por que não trazer as mulheres também para o poder? Porque só os homens. Por No que só os homens? STF, no STJ, no Né? TJ. Por que né? só os homens? Por que só os homens? Então, nós mulheres precisamos estudar bastante, mais, né? Porque tudo para a mulher é mais. mais. Tudo para a mulher é mais. É mais. E é mais cansativo É também. mais, é mais. E as mulheres, elas cansam também, É. né? Elas cansam de serem Até pelo corpo, julgadas. né? Pela genética. A gente é julgado pelo corpo, se tá gorda, se tá magra, se é alegre, se é triste, se é Se fez rica, se é botox, pobre. se não fez. Então, Tudo, né? assim, é muita mediocridade. É Então, uma bobeira. é muita bobeira. Então, vamos voltar à vida real, não é isso? Nós, mulheres, vamos seguir o nosso caminho, o nosso coração, com o objetivo de alcançar tudo aquilo que a gente quiser, porque a gente pode conseguir tudo que a gente quiser. Foca no objetivo e vá em frente que você vai conseguir. E muitas vezes, né, a pessoa pode pensar, mas a Maria é rica hoje, é dona de uma imobiliária. Você lá atrás não andou de ônibus, não andou? Andou a pé, né? Eu também, né? É claro que nós temos uma maturidade aqui, uma certa idade que fez a gente trabalhar e chegar aqui, mas não se importe com a nossa história, né? Não se importe com onde, às vezes, aonde a gente chegou é um exemplo da onde você pode chegar, mas se você hoje está no ponto 0, você vai chegar no ponto 20. Mas você tem que começar. E você tem que acreditar em você, não no vizinho. A grama do vizinho é linda, desde que você não pise nela. Né? Porque você não conhece essa grama de verdade. Né? Porque toda grama, toda família tem problema, sim. Toda família, seja milionária, pobre, miséria, cada uma vai ter a nuance do problema. Talvez vai ter um problema pequeno e a outra vai ter um problemão. Né? Depende do nível que é essa família. Porque Deus nos colocou aqui para resolver problemas, conflitos. Para chegar em outros momentos, porque imagina a vida sem graça, sem problema nenhum, né? Sem nada para fazer. A gente estava morto, né? Não tinha o que fazer. Então, assim, eu acredito, hoje existe faculdade online, na minha época não existia, né? Existe faculdade online, faculdade de graça, existe faculdade pela prefeitura, existe cursos técnicos, existe tudo que existe no mundo, desde que se adapte ao seu propósito de vida, o que você gosta de fazer, artesanato, eu não sei. Tem gente que faz bolo e tá rico, faz bolo no pote e tá rico. Mas faz tão bem feito que parece, né, uma joia. Sim. Então, assim, não importa o que você faz, desde que você dê valor ao que você faz, e você acredite nisso, não olhe para o lado e vá em frente.
Só que você vai precisar de ajuda. Claro, a gente precisa de ajuda, não é? Sim. Precisa do marketing, Precisa precisa de da secretária, apoio. precisa não sei de quem, precisa não sei de quem. Porque a gente foi aprimorando e a gente precisa de mais ainda se a gente quiser dar outro passo. Se você quiser abrir outro imobiliário, você precisa de milhões de outras pessoas. Você não vai fazer isso sozinha, Não né? Senão você vai consegue. ficar louca, né? Não vai mais viver em casa, né? Só que eu acho assim, mulheres no poder, mulheres empoderadas, mulheres que conseguiram chegar lá, e eu acredito que você também chegou lá com o apoio do seu marido, com o apoio de muitas pessoas, dos seus filhos. Então, assim, nós também, né? Chegamos Sim. com o apoio de muita gente. Nós não conseguimos chegar sozinhos, com o apoio de fornecedores, com o apoio de amigos, com o apoio da cidade, né? A cidade nos ajuda muito, né? Uma cidade Ajuda. acolhedora, né? Só que assim, não sei da onde você estiver nos vendo, às vezes você se sente pequena, incapaz de ir. Eu já me senti assim. Eu Falar, também. nossa, será que vale a pena isso aqui mesmo? Acho que eu vou me trancar em casa que é melhor, né? Não é? Eu acho que é mais fácil. Só que a sua alma grita, pelo menos a minha gritava, ela falava: "Não, você tem que sair. Você tem que fazer algo pelo mundo, você tem que mudar a vida de outras pessoas Você, e outras ninguém, mulheres", ninguém, né? ninguém, né? Mas especialmente as mulheres, não pode repetir A história. a história da família, Vamos né? quebrar, né? Principalmente aquelas histórias Vamos de quebrar. pobreza, aquelas histórias de abusos, aquelas histórias De homens de duros, homens duros, cruéis, que o né? amor não Não vamos existe, repetir a né? história da família. Vamos viver o novo, recomeços, focar no que você deseja para a sua vida. E olha, não olha para o lado, vá em frente que você vai conseguir, porque a maior força, ela está dentro de você. Então todo o resto é pequeno, né? Porque muitas Eu mulheres acho. hoje, que eu acredito que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas se sentem sozinhas, sem Sem apoio de apoio ninguém. Eu já me senti assim, também. sem apoio de ninguém, sozinha. Chorar, né? De desistir. Mas a força está dentro de você. Chore, enxugue as lágrimas e vá à frente, vá adiante, porque Deus, ele está conosco e vai segurar na sua mão e você vai vencer. Mas assim, não desista, lute, converse com Deus todos os dias Exatamente. e siga o propósito. Querida, eu estou muito Eu que honrada de ter agradeço. você aqui, com essa história linda sua de vida, A sua dessa também. superação incrível, de todos os desafios que você encontrou nessa sua jornada, mas que você está aqui hoje falando belíssimas palavras para empoderar outras mulheres, incentivar e dar valor, porque nós mulheres precisamos valorizar umas às outras. Sermos amigas. Exatamente. Né? Nós não devemos ser inimigas de uma da outra, porque todas elas têm a sua dor, né? Exatamente. Então, vamos dar a mão umas às outras e seguir em frente. Gostei demais de estar Obrigada. aqui com Eu você, também. uma honra te receber. E você também. Curta, comente, coloca um like lá nos nossos canais, no Spotify, no YouTube. Nós temos também um Instagram. Gente, aqui é só sucesso. Compartilhe pro mundo. Compartilhe, compartilhe e fala assim: nossa, aquele Fala Maria é maravilhoso, eu quero um dia estar lá com ela. Escreva para nós aí nos comentários. Fala, eu quero ir com você aí, Eu quero Maria. sentar nessa cadeira. Eu quero sentar aqui, tomar um suco maravilhoso, porque aqui é casa, ó, casa de pernambucana, Gente, aqui é é a chique casa demais cheia. aqui, é chiquíssimo. Venha comigo aqui, conte sua história. Você, de onde você estiver, venha ficar ao lado do Fala Maria, tá? Se você estiver do outro lado do mundo, não tem problema nenhum. A gente vai fazer uma live com você, Exatamente. mas eu quero te ouvir. Eu quero que você conte a sua história aqui comigo, tá bom? Não esquece, nos siga nos nossos canais, compartilha, manda beijinho, coraçãozinho que a Maria gosta. Um beijo e até o próximo episódio.